estou 20 anos no mercado, eu nunca vi uma situação que não tem problema, sempre vai ter risco. A ideia de ter essa diversificação de cadeia é justamente para tentar conviver com essa incerteza. E no Brasil, principalmente, essa variável de risco político, por exemplo, é eterna. Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de março de 2022 e a conversa de hoje acontece aqui no Quai d'Orsay, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber a Jenny Lee, que é estrategista de ações da XP, e o Luiz Fernando Araújo, que é CEO da Finacap. Bem-vinda, Jenny. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Obrigada pelo convite para conversar com você. Bom, a gente está vivendo um cenário que segue com alta de juros, com inflação, invasão da Ucrânia, tivemos sanções à Rússia, né, por consequência disso, tivemos demissão do presidente da Petrobras, ou seja, é uma lista imensa de fatos que marcam o mês de março. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o investimento que se destacou neste mês? Eu começo, Jenny. Posso começar aqui, vamos lá. Acho que você mencionou bem assim, todos os inúmeros fatores que movimentaram os mercados nesse mês de março. E não tem como negar que acho que as commodities foram um grande destaque, não somente no mês de março, mas agora, olhando para o ano todo, foram os tipos de empresas que acabaram indo muito bem, né? Acho que já foi discutido muito sobre todo esse contexto de Rússia e Ucrânia, mas a gente está falando de duas economias muito importantes para commodities globais de energia, de agrícolas também, né? E que com esse conflito acontecendo, né, afeta muito a oferta de commodities que já estava apertada, né, no momento que a gente estava voltando da pandemia, voltando às atividades com uma demanda muito forte e pouca oferta, isso colocou mais pressão ainda. Então, essas empresas, né, ligadas a commodities, não tem como negar, foram as que foram bem, o grande destaque do mês de março e até agora nesse ano também. Por outro lado, acho também adicionaria que as empresas mais ligadas à macroeconomia doméstica do Brasil, que foram bastante penalizadas ao longo desses últimos 12 meses, nessas últimas semanas, últimos dias, a gente começou a ver eles voltarem um pouquinho, né? Acho que talvez o mercado esteja começando a voltar a ver um pouco de fundamento, porque acho que elas estavam muito descontadas. Então vamos ver aí nos próximos dias, assim que o mês terminar, como que elas vão ser. Mas eu acho que grande destaque continua sendo commodities aqui na minha opinião. E isso é interessante porque o Ibovespa, né, o índice do nosso mercado de ações, ele é muito concentrado em commodities. Então isso acabou afetando positivamente esse índice. Né? Dessa vez interessante, né, que é uma situação um pouco diferente do normal. O mercado entrou em crise, né, com esses eventos geopolíticos, né, na guerra na Ucrânia, e pela primeira vez aí, a nossa moeda respondeu de forma positiva. Né? Normalmente, quando a gente tem essa situação de estresse no mercado financeiro globais, o real acaba perdendo valor em relação ao dólar, e o que a gente está vendo nesse ano é justamente o contrário. Eu acho que isso tem a ver com a gente é muito visto como um mercado, uma proxy de commodities pelo investidor global. E então você melhorou o fluxo, né? Você tem um fluxo de entrada do investidor estrangeiro muito forte, isso ajudou na recuperação do real em relação ao dólar e de todos os ativos, né, que compõem, principalmente esses do setor relacionado a commodities. Então foi muito bom para a Bolsa. Lembrando que o Ibovespa ainda é muito descontado em dólar, né? Eu sempre faço essa avaliação, muita gente não gosta de fazer o conta do Ibovespa e dólar, mas é fato que o nosso Ibovespa, né, são empresas, como o Jenny falou, relacionadas a commodity, e a commodity é precificada em dólar. Né? E se a gente fizer uma conta do Ibovespa, o Ibovespa em dólar, em 2008, ele chegou no seu pico, né, o valor mais alto que ele atingiu na história foi em torno de 40 mil pontos em dólar, né? Chegou a 75 mil pontos, mas se você dividir, na época o real era menos de R$2 o dólar, então você tem aí cerca de 40 mil pontos em dólar. Se a gente dolarizar o Ibovespa hoje, né, a gente está com 120 mil pontos, mas a gente está com dólar 5,20, né? Estava variando o tempo todo, mas
você chega a 20 mil pontos em dólar, 25, ou seja, você em 12 anos ainda não chegou nem perto do que a gente chegou em 2008. Era também um período, foi o pico, né, de um ciclo muito bom, de um rally do setor de commodities também naquela época. Mas mesmo assim, 12 anos é um ciclo de baixa muito longo, né? Muita gente acredita, inclusive, que a gente já está revertendo esse ciclo de longo prazo de estagnação dos preços da commodities. Isso favorece muito o Brasil. Eu acho que isso foi, assim, apesar de todas essas incertezas macroeconômicas globais, de inflação, principalmente, né, provavelmente o Fed deve retomar a subida dos juros, até para poder né, refrear essa inflação global, mas especificamente para a gente no Brasil, isso tem sido, eu acho que tem sido um aspecto positivo, né, esses eventos desse mês. Eu queria só retomar um pouquinho uma coisa que ele falou sobre o fluxo de estrangeiro que a gente está vendo nesse ano, né? É um dado que a gente tem acompanhado aqui bem de perto, regularmente, e a gente tem visto números, assim, impressionantes. O último dado que eu olhei, entraram 88 bilhões de reais no acumulado de 2022, sendo que no ano passado entraram 100 bilhões. Então a gente... O ano todo. Que foi um ano recorde, tá? Foi um dos maiores níveis dos últimos 10 anos aí. Então... a gente já chegou a 90% do fluxo, de todo o fluxo do ano passado em menos de 3 meses desse ano. Então é um número muito impressionante que justamente está puxando a bolsa para cima, porque investidores globais estão buscando commodities. Também bancos, não falei sobre isso, porque bancos acabam sendo, acho que um dos poucos setores que vão bem quando a taxa de juros está subindo, porque de forma geral, né, o consumidor acaba se prejudicando muito com juros, a inflação subindo, mas bancos acabam indo muito bem. E aí, com essa entrada de fluxo estrangeiro, também trazendo bastante o nosso câmbio, finalmente um alívio para o dólar, que estava bastante desvalorizado no ano passado. Então, acho que esse é um número bem importante da gente acompanhar. Assim. A gente desacoplou né, desses eventos internacionais. A nossa bolsa está muito barata. Se pegar o preço-lucro, né, médio das empresas brasileiras é um dos mais baixos, né? Por quê? Porque os fundamentos melhoraram, né? A economia nos últimos 3 anos tem, né, apesar da pandemia, né, você teve uma recuperação rápida, né, de certa forma, as políticas de contenção, né, de sociais para combater os efeitos do lockdown, da forma geral, beneficiou vários setores da economia. Então as empresas as commodities têm favorecido muito as siderúrgicas, as petroleiras, as empresas exportadoras. Então os resultados estão muito bons e o preço não acompanhou, né? Por toda uma série de... Aí você tem tanto a questão do risco político, você tem a questão da estabilidade, né? O investidor estrangeiro, desde os anos 2010, ele praticamente saiu do Brasil, né? E ficou realmente fora do radar dos investidores globais. Eu tenho a impressão que agora começam a olhar novamente, talvez a questão do preço, a questão do commodity, fez o país voltar um pouco para o radar do investidor global. Então a gente tem uma participação irrisória nos portfólios globais. Isso é uma variável importante, que pode beneficiar muito, né, o investidor local. Né? Sim, assim, complementando um pouquinho, então tem esse fenômeno de commodities, né, investidor global buscando isso, porque a gente está vivendo um momento de alta de preços, múltiplos muito baratos, a gente concorda. O Brasil, ano passado, escolou muito, ele está sendo negociado a patamares que a gente não via desde a crise financeira, e barato em comparação a si mesmo, e barato em comparação a outros mercados do mundo. E também acho que tem um pouco desse fluxo saindo de outros emergentes, né? A Rússia acabou se tornando um mercado, basicamente, que não é mais investível. E ele fazia parte do índice de mercados emergentes, foi removido por conta dessa guerra, né? Porque a economia, assim, sofreu sanção, o mercado ficou fechado por muitas semanas, então ele foi removido. E aí o Brasil, acho que ele se coloca como um mercado barato, com muitas commodities que nem a Rússia tinha. A gente tem os nossos problemas domésticos, mas a gente é um mercado robusto e líquido comparado com os outros emergentes. E a Ásia também tem seus problemas, como você falou, a China com lockdowns, trazendo incerteza também. Então o investidor global, ele acaba olhando todas as opções de mercados emergentes. Acho que o Brasil acaba sendo uma boa opção de mercado robusto e líquido e investível e barato para ele. Então acho que isso também está ajudando. E falando em commodities, ainda dá para ganhar dinheiro investindo nelas? Pensando agora em recomendação para o investidor. Eu vejo, assim, você pode investir direto em commodity, é mais complicado, né? Você tem que, talvez, através de derivativos ou
Eu acho que a gente tem boas empresas, uma das melhores empresas no mundo na área de minério, de siderurgias, né, estão negociadas localmente. Eu acho que tem um fator muito importante aí. Nos últimos anos, muita gente procurou investir lá fora, né, principalmente nos Estados Unidos, no mercado acionário americano. Né, o S&P, né, que é o índice de ações da Bolsa Americana, ele tem um resultado nos últimos 10 anos espetacular. Né? É um dos ralis mais fortes, né, de alta que eu, pelo menos, vi no mercado americano. Isso atraiu muita gente, né? Só que já tem sinais de estagnação. Né? Você tem muita discussão até que ponto você consegue ainda... Você tem espaço para valorização nesses mercados. E muito caro, né? Muito caro. Muito caro nos Estados Unidos. Muito concentrado, inclusive, nas Big Techs. Sim. Você tem as 5 empresas, né, as FANG, né, que usa até esse termo, né, para Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, né, Netflix. Essas empresas concentraram muito, puxaram muito o índice, né, e você já vê que fora dessas Big Techs, você já não vê tanta valorização. E você tem uma perspectiva do Federal Reserve de voltar a subir juros, você tem uma inversão, né? As taxas de curto prazo já estão mais altas do que as taxas de juros de longo prazo. Isso é um sinal, né, que frequentemente indica uma recessão econômica nos Estados Unidos. Então isso é muito ruim. Se a gente for ver, na primeira década do século, de 2000 a 2010, a gente teve um cenário, o pessoal não vê porque a memória do investidor é curta, né? Então a gente costuma só ver os últimos 10 anos em que a Bolsa, como eu falei, em dólar brasileiro estagnou, enquanto o S&P mais do que triplicou. Mas se você for ver os primeiros 10 anos do século, de 2000 a 2010, o S&P estava estagnado. Ele ficou 10 anos, eu tenho um livro que chama The Lost Decade, né? A década perdida. Nos Estados Unidos ficou 0 de valorização, enquanto o Ibovespa começou com $2.000 em 2002, quando Lula ganhou a eleição, e fechou a década com $40.000, como eu falei. Então foi uma valorização de quase 20 vezes em dólar. Então, e você tem essa situação, e não foi só o Brasil, foi os emerging markets, né, mercados emergentes. Então você tem esses ciclos, isso, aí Jenny pode falar melhor, isso reforça a ideia da diversificação de carteira. Você nunca vai acertar na mosca qual é o segmento que vai atingir. Você tem que ter, mesmo quando você tem mercados emergentes, commodities, juros baixos, você tem que ter exposição, não é? Porque é a forma de você e aí também, aproveitar como você já mencionou, talvez uma possibilidade para o investidor agora seria olhar então para as empresas nacionais que têm que estão ligadas ao setor, né, de commodities, talvez mais... Isso. Talvez Bolsa Brasileira, né? Eu vi muita gente saindo da Bolsa Brasileira, talvez seja uma hora de voltar a ter exposição, né? Principalmente o investidor que tem uma exposição mais global, uma carteira global, né? Acho que a dúvida... Assim, entendendo o cenário, né? Enfim. A dúvida que a gente, né, tem se questionado também é quando que a gente volta para essas empresas também que são mais voltadas para a economia doméstica. Porque o que a gente está vendo banco e commodities indo muito bem por conta do cenário global. Empresas domésticas sofrendo um pouco mais, mas a gente, como eu falei, está vendo uma recuperação? Será que está na hora de voltar? Tem muitas empresas que são boas oportunidades. E que estão descontadas. Estão muito descontadas, né? A gente viu várias empresas de varejo, assim, caindo mais de 50% em 12 meses. Os fundamentos não necessariamente justificam. E aí, lógico, tem que ter uma visão de longo prazo para achar essas oportunidades. E também em mente que curto e médio prazo, sim, a gente pode ver mais volatilidade. Porque quando a gente olha para o cenário macro doméstico, a gente está numa situação ainda delicada, né? Inflação muito alta, juros ainda subindo, crescimento econômico também, né, um pouco estagnado nesse ano. Então, no curto e médio prazo, acho que podemos esperar volatilidade, mas, poxa, pode ser uma boa oportunidade de longo prazo, de você entrar agora no momento que está muito descontado. Jenny, nesse ponto aí, eu posso contribuir, que eu estou 20 anos no mercado, eu nunca vi uma situação que não tem problema, sempre vai ter risco, a gente sempre vai ter que conviver com isso. A ideia de ter essa diversificação de carteira é justamente para tentar conviver com essa incerteza. E no Brasil, principalmente, essa variável de risco político, por exemplo, é eterna. Mas é bom lembrar, isso, eu falei, o rally que eu falei dos anos 2000 foi com a entrada do PT no governo, que era uma incógnita, de um risco, talvez foi o período de mais incerteza. Pode até aproveitar esse gancho para ir falando um pouquinho de eleições, né? Que em 2022... Eu sabia que você entrou, então eu já fiz a entrada do tema.
Foi o período mais. Foi o melhor, talvez seja o melhor ponto de entrada na Bolsa Brasileira dos últimos 50 anos. Tenha sido 2002, quando o PT ganhou a eleição presidencial e Lula entrou no governo. Tinha tudo para ser um desastre e acabou sendo lógico que ele se beneficiou muito do ciclo das commodities e tem todo o trabalho que foi feito antes da política econômica que estabilizou o real e controlou a inflação. Exato. Mas isso eu estou falando para a gente às vezes superestima o problema político, né? E que às vezes não tem tanto impacto como a gente está acostumado a pensar, né? Então, eu acho que principalmente nesse ano que a gente tem tantos acontecimentos, né? Tantas outras questões aí em evidência, né? E até urgentes, né? De serem como um problema, né? Se eles precisam de uma solução, né? E aí, mais a questão, né, do risco político, né? Enfim. Sim. Falando um pouquinho sobre diversificação, olha como o mercado, assim, não tem como saber. Ano passado, o S&P 500, que é o índice de ações americanas, subiu 30% no ano. O Brasil caiu 12%, foi uma das piores bolsas do mundo, em real. Em dólar foi pior ainda, exato. Mas esse ano, o Brasil é a melhor bolsa do mundo. Em 3 meses já subiu 30% em dólares, 13% em reais. Então, de um ano para outro, as coisas mudam de uma forma muito rápida e não tem como saber quem vai ser a melhor bolsa, qual vai ser a melhor ação. Por isso mesmo que a gente tem que ter essa carteira diversificada, ter um pouquinho de tudo para justamente se proteger dessas oscilações muito fortes, né? E evitar essas perdas muito grandes. E aí, pensando em 2022, acho super importante ter isso. Acho que até agora, em termos de política, a gente não viu muito barulho ainda, não viu o mercado reagir a nada, mas acho que nos próximos meses a gente pode ver alguma coisa, alguma reação no mercado mais forte, e aí é chave você ter um pouquinho de tudo. Seja no Brasil, seja lá fora, porque lá fora dificilmente uma ação da Apple vai se mover por conta de um risco político por aqui, né? Então, é muito importante para se proteger. E qual é o perfil ideal desse candidato a presidente na avaliação de vocês para agradar o mercado? Sinceramente, eu não sei se o mercado já foi mais desconfiado com o PT do que hoje em dia. Eu inclusive, tenho visto alguns gestores de hedge fund, grandes hedge funds, até achar que Lula hoje é uma opção até mais interessante. Eu, sinceramente, eu não vejo um risco político grande. Agora a gente viu ontem, né? A gente está gravando hoje, a gente teve uma notícia da substituição do presidente da Petrobras, né? Vai ser o terceiro já da gestão Bolsonaro. E uma troca em tese, menos de um ano. Né? É um governo que até tinha talvez seja sido o primeiro governo que efetivamente falou em privatizar a empresa. E mesmo assim está com uma pressão intensa para intervir, né? A empresa sofreu muito, né? Por conta dessa tentativa de intervir na política de preço, do mesmo jeito que os outros governos de esquerda. Então, assim, eu acho que o país ele evolui. Teve realmente um período 2015 que a gente perdeu muitas das conquistas aí institucionais que foram realizadas na primeira década, mas de forma geral eu vejo sempre uma evolução na governança. A Petrobras, por exemplo, essa pressão toda que houve no governo Bolsonaro para intervir na política de preço, a legislação que tem hoje, que blinda a empresa, funcionou bem. O presidente que foi indicado agora, o Adriano Pires, é um profissional altamente respeitado pelo mercado, certamente não vai interferir na política de preço, então reforça mais ainda a blindagem da empresa contra a interferência política. Então, eu acho que o mercado superestima muito. Eu imagino, inclusive, que o mercado precificou muito ano passado o risco político e vai acabar talvez se surpreendendo esse ano com essa questão do política, de não talvez até a gente tenha uma surpresa positiva por conta disso. Na segunda-feira, né, dia 28, dia do anúncio da demissão do presidente da Petrobras, a reação foi de queda no valor das ações. Mas na avaliação de vocês, até por conta de quem é o novo presidente, a tendência é de recuperação. Então. Eu acredito que o mercado não, assim, foi no fechamento do pregão. Uhum. Eu recebi a primeira notícia da demissão de Silva Luna, que já deu um frio na barriga, porque na Castelo Branco
quando teve a demissão do Castielo Branco, foi um terror. Inclusive, vários analistas, até a XP também. A gente também fez uma mudança de recomendou recomendação. de saída A gente deu venda no nome logo em seguida. Porque realmente foi muito ruim. Mas logo em seguida teve a indicação de Adriano, que acho que está repercutindo hoje. Positivamente, né, pelo que a gente está olhando. E eu concordo com o que você falou. Eu acho que muito do risco político, de eleição também, acabou sendo precificado no ano passado. Por isso que a gente viu o Bovespa caindo tanto, o dólar, o real tão depreciado versus dólar. Então, acho que muito acabou repercutindo em 2021. Por isso que esse ano, né, a gente, como a gente falou, né, a gente está saindo de níveis muito baratos. Então, pode ser que a gente veja aí um movimento, né, acho que relativamente, enfim, dependendo do que acontecer nos próximos meses, mas acho que o mercado já tem as suas expectativas, né, e aí vamos ver, enfim, vai sair uma terceira via ou não sabemos, mas o mercado acho que já está começando a precificar, né, a precificar as coisas. Então, risco existe, como que nem tudo. Mas acho que muito do risco foi precificado. E agora a gente deve ter surpresa, a probabilidade de ter surpresa positiva, né? Esperamos que sim, né? Não, você vê, dividendo a Petrobras com esse nível de preço, 20% de retorno de dividendo. Como é que pode? Isso poucas vezes eu estou no mercado há algum tempo, poucas vezes eu vi essa situação. Bancos de primeira linha pagando 8%, 10% de retorno de dividendo, com preço-lucro de 10 vezes, 8 vezes, né? Empresas do setor, eu estava comentando com o Gênio aqui antes eu sempre gostei de loja Renner, por exemplo, mas a gente tem uma abordagem de tentar comprar empresas baratas e eu nunca consegui comprar loja Renner porque sempre era uma empresa muito boa e muito cara. Então, tudo que as empresas boas normalmente são muito caras. Sim. E agora, finalmente, chegou, a gente achou oportunidade para entrar, por conta dessa queda que você falou. Então. E nesses momentos de maior volatilidade, alguns sustinhos, como que os clientes reagem? Que retorno vocês têm? Eu acho que está mais... Assim, acho que o cliente, né, o investidor pessoa física, é normal, acho que se assustar. A gente tem nossos viéses comportamentais, né, a bolsa tá caindo, quero sair, mas acho que é muito importante ter calma nessas horas, ver se realmente o movimento faz sentido, né? E é muito importante você ter bem em mente o seu horizonte de tempo de investimento, qual que é a sua estratégia, e manter seu plano de voo ao longo do tempo. Eu acho que se assustar com esses movimentos, aliás, né, a gente às vezes brinca que ler as cotações e as notícias de jornal todos os dias é a pior coisa para o investidor pessoa física, porque ele vai se assustar com queda, com sobe e desce da bolsa. O importante é realmente você ter em mente qual é o seu objetivo, o seu prazo, e manter seu plano de voo ao longo do tempo. Também já ouvi outra comparação, outra analogia, mas de um investidor, né, estrangeiro, né, olhando para o Brasil, para mercados emergentes, que mercados emergentes é que nem investimento numa startup. Investe, fecha o olho, espera um pouco para não se assustar e depois volta a olhar por um prazo de tempo maior, né? Porque o que acontece com mercados emergentes no Brasil? O risco é alto, mas o potencial de retorno também é alto no longo prazo. Então a gente tem que ter muito bem em mente. Eu estava comentando com o Gênio também uma situação que a gente teve o ano passado, por exemplo, né? O ser humano ele tem essa tendência psicológica natural de se mover com a manada. Então, se o dólar está subindo, todo mundo é um reflexo natural, biológico, de sobrevivência do ser humano. Para o mercado financeiro isso é péssimo, né? Então, eu costumo falar com o pessoal que atende os clientes, olha, o grande trabalho do assessor é justamente dar o conforto necessário para o investidor não se mover para não fazer nada. Se você convencer a pessoa a ficar parada nos momentos de grande estresse, talvez seja é mais, talvez caso. O menos é mais, total. Então, por exemplo, o caso do ano passado, todo mundo queria comprar dólar, porque o dólar subia, e queria sair dos juros, porque o CDI estava com 2%. E aí agora o CDI está 12%. Né, o cara que entrou no pré-fixado ano passado para tentar ter um pouco mais de juros, deve estar perdendo, porque o juros futuro abriu, né, e o dólar está caindo, e aí a pessoa agora está querendo sair do dólar na baixa para entrar no mercado. Então você fica tentando, correndo atrás do próprio rápido, é a pior situação possível para o investidor. De estresse, né? Tentar acertar a hora de entrar e sair do mercado, ninguém consegue fazer isso. E, aliás, tem um dado interessante que eu já vi de um estudo que olha para os retornos diários da S&P 500 em 20 anos, e assim,
8 dos 10 melhores dias acontecem dentro de 2 semanas dos piores dias. Ou seja, os melhores dias da bolsa acontecem sempre ao redor dos piores dias também. Então, se você sai logo depois de um dia ruim, o potencial de você perder uma recuperação forte é muito grande também. Então, nesses dias de estresse, acho que ter calma, se manter investido, se seu objetivo não mudou, né? Então, acho que não faz sentido ficar, né, vender na baixa e comprar na alta, que é exatamente o contrário do que você quer fazer. Você deveria fazer o contrário, né? Quando as ações caem, normalmente você vai ter uma redução da sua exposição em ações, então o correto é você recompor aquela exposição, ou seja, você comprar, o que é altamente contraintuitivo, mas seria o mais indicado, né? E aproveitando que vocês citaram novamente o dólar em baixa, esse poderia ser um momento, então, para a pessoa pensar em fazer uma reserva em dólar e também imaginando quem está planejando viajar. Eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre a pessoa comprar o dólar em moeda, papel moeda, ou então abrir uma conta em dólar. Eu acho que poderia ser interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Porque abrir uma conta tem muita vantagem, né, Jenny? Mas a gente com certeza sabe bem mais que isso. Vamos lá, né? Tem formas diferentes de você ter exposição à moeda. Eu acho que exposição a dólar é algo estrutural, tá? Acho que todo mundo tem que ter. Pensa que grande percentualmente, vamos pensar assim, da carteira. Não tem uma porcentagem, mas assim, a gente tem, por exemplo, carteiras recomendadas do time de alocação, né, que fazem essas carteiras com vários tipos de ativos. E acho que eles recomendam mais ou menos aí 10 a 15% pelo menos em exposição dolarizada. Tá. E aí seja seja caixa, seja moeda, seja em renda variável, enfim. Então é uma porcentagem relevante. Mas eu acho que pensando nos custos que a gente tem no dia a dia, assim, as coisas que a gente compra, muita coisa é dolarizada. Então faz sentido você ter isso como proteção já. E aí, acho que assim, ninguém consegue acertar para onde o dólar vai, né? Acho que os economistas fazem suas projeções, tem aí um preço justo, mas dependendo da volatilidade no mercado, ele vai subindo, vai descendo. Então, hoje, eu acho que quando a gente tem essas baixas, são oportunidades para conseguir acumular um pouquinho e vai fazendo isso ao longo do tempo, né? Como eu já falei, acertar a hora é muito difícil. Eu não sei te dizer realmente se o dólar vai cair mais. Mas acho que aproveitar essas oportunidades que surgem para acumular um pouquinho, aumentar um pouco a exposição, faz muito sentido. E até para quem ainda não para quem nem tem, né? Não fez isso, né? Com antecedência, seria um momento interessante para entrar, né? Exato. E aí tem a parte de moeda, que você falou, né? Ter moeda mesmo, pensando em gastos, pensando em viagem, acho que é uma oportunidade. E aí, como investimento, abrir uma conta ou investir em ações internacionais, fundos internacionais, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a nossa moeda brasileira versus o dólar continua sendo uma moeda muito volátil. E aí, lembrando, em tempos de crise global, né, se houver uma recessão global, enfim, o dólar acaba sendo a moeda mais defensiva. Todos os investidores globais vão em direção ao dólar, mesmo se a crise acontecer nos Estados Unidos. Então, nesses momentos, isso ajuda bastante o investidor brasileiro que tem essa exposição para se proteger com a fraqueza da nossa própria moeda, que é muito volátil. E olhando um pouco para o exterior, então, pensando nessa diversificação, óbvio que a tendência agora é manter mais o dinheiro no mercado nacional mesmo, por conta da Selic, que ainda tem tendência de mais alta, né? Provavelmente nas próximas... Claro, já existe aí uma sinalização de que a partir de maio, talvez esses aumentos já sejam um pouco menores, né? Uma tendência de um controle maior, mas ainda está em alta para esse ano. A princípio, a avaliação dos analistas é mais ainda deixar o dinheiro no Brasil. Mas, quando a gente olha para o mercado externo, além de Estados Unidos, Europa, dá para pensar também em China, ou tem algum outro mercado que vocês consideram aí que possa atrair a atenção dos investidores? Tem uma análise que a gente faz com os clientes, parecido com nos fundos de pensão, eles fazem o que chama Asset Liability Management, gestão de ativos e passivos. Então, a gente faz um pouco disso para a pessoa física. Então, você tem que olhar, quando você faz um portfólio, uma carteira de investimento, você está pensando no futuro em utilizar, né, no aposentado. Normalmente, o principal objetivo financeiro das pessoas é uma aposentadoria, né? Se você estiver na idade que você não queira mais trabalhar, você usar aquele recurso.
Aí você tem gente que tem uma situação que vai gastar, a maior parte dos brasileiros vão gastar em reais. Então, o passivo, vamos dizer, futuro está em moeda local. Mas cada vez mais, principalmente investidores com um valor maior de recursos, ele olha esse passivo futuro em moeda forte, em dólar. O cara que pensa em ir para o Portugal, para os Estados Unidos. Então, aí você muda um pouco a estratégia. Você pode, na sua linha, dolarizar mais a carteira, ter uma diversificação mais global e menos local, né? Porque o seu risco está mais atrelado à moeda forte no futuro. Então, eu acho que isso é um aspecto que influencia, mas o dólar, a gente viu isso na pandemia, né? Quando a gente faz análise de desempenho das carteiras, a gente sempre olha a carteira global, justamente para não ficar nesse problema de olhar o setor, aquela classe que subiu mais ou que subiu menos. Você vê sempre no total como é que a carteira desempenhou. E aí você vê nas crises, quando todos os ativos caem, normalmente o dólar, principalmente em real, o dólar funciona como um seguro. Ele protege muito ele reduz muito essa queda em real, por exemplo. Então, o dólar tem essa função e aí as exposições, você faz exposição em dólar e em S&P, hoje em dia, você não precisa nem abrir uma conta lá fora. Você pode comprar, tem um ETF na Bovespa, né, o IVV, Isso, 11, que replica, né, isso. O S&P 500 lá fora. 500, isso. então. Tem as BDRs também, né, que são BDR. papéis. É uma Apple, basicamente, né, negociada aqui, o equivalente de empresas negociadas lá fora. Então, fundos. Isso. Tem diversas formas de conseguir essa exposição. E né? eu acho que é por aí. Taticamente, é como a gente falou, acho que o mercado brasileiro está bem posicionado no ciclo econômico, porque tem um negócio, tem outra questão importante que eu acho que o investidor global está muito atento, que é a questão da inflação. É como você não perder, como fazer seu portfólio, pelo menos recuperar a inflação, porque você vê, os Estados Unidos tem inflação de 7%, né? Se você aplicar em títulos públicos do governo americano, você vai ter o quê? 0,25%. Então você não consegue acompanhar a inflação mesmo em dólar. Então, o que a gente tem visto muita discussão dos alocadores globais é como proteger, como fazer o portfólio, pelo menos acompanhar a inflação. Então se fala muito em commodities, se fala muito em ativos reais, em real estate, né, em imóveis, né, e mercados emergentes, né? Eu diria o seguinte, eu acho até mais fácil alocar no Brasil do que hoje fazer a alocação global, né? Porque é um mercado que já valorizou muito. Pelo menos a gente fica desconfortável entrar agora em S&P depois de 10 anos de valorização, não é isso? Sim, mas deu uma corrigida agora, deu uma corrigida né? Então boa, eu acho que é até um ponto de entrada para começar a se pensar. Porque eu acho que a alocação global é estrutural, tem que ter por conta de diversificação. Exatamente. E o que muita gente reclamava em 2021 foi que estava muito caro, o só subia, não parava de subir no ano passado. Deu uma corrigida agora, então acho que traz esse argumento de vamos começar a pensar, o dólar finalmente está um pouco mais atrativo. Enfim, eu acho que para quem não tem, acho que é uma oportunidade de começar a pensar sobre isso. E aí você fala um pouquinho sobre, acho que outras regiões, enfim. China acaba sendo muito debatido também, a gente vê muitas perguntas sobre isso. Foi um mercado que sofreu muito em 2021, acho que junto com o Brasil foi um dos piores mercados também. Esse ano continua volátil, mas é porque acho que tem algumas coisas um pouco mais domésticas lá, acho que trazem um pouco de incerteza, né? No passado a gente viu muita regulação do governo contra a empresa de tecnologia, a gente viu a crise da Evergrande imobiliária, a gente tem uma desaceleração econômica acontecendo por lá depois de um crescimento muito forte pós-pandemia. Então tem todas essas pequenas coisas, acho que preocupando. E agora a gente está vendo, nessas últimas 2 semanas, eu acho, teve um anúncio importante por parte do governo indicando que eles estão endereçando essas crises, né? Eles falaram que a regulação em empresas de tecnologia está perto do fim, que eles vão trabalhar com reguladores americanos para que as empresas listadas nos Estados Unidos, né, fique tudo em ordem, porque teve um medo também que essas empresas fossem expulsas das bolsas de Nova York, né, tenham que ser listadas em outros lugares. Vão colocar estímulo, né? Então, ao contrário de Estados Unidos, Brasil e Europa, que está retirando estímulos, subindo juros, na China eles estão colocando estímulo, porque a economia já está desacelerando. Então, eles estão indicando que eles vão contornar todas as preocupações que os investidores viram
muito ao longo dos quase 2 anos na China. Então, assim, eu acho que curto e médio prazo, eu ainda tenho um pouco de incerteza. Tem muitos analistas do mercado que já começaram a mudar de opinião, de pode ser ponto de entrada, enfim. Assim, eu acho que pode ser que a gente tenha algumas surpresas daqui no curto prazo. No longo prazo, eu gosto muito da Tese, porque é uma economia muito grande, né? Segunda maior economia do mundo, que pode passar os Estados Unidos nos próximos anos, é um motor de crescimento econômico global também. Enfim, eu acho que tem uma tese muito interessante de crescimento econômico mesmo, apesar de não chegar no nível que a gente viu de crescimento de dígitos duplos no passado, mas continua com um crescimento muito forte, e eu acho que é muito atrativo, assim. Mas aí, olhando no longo prazo, para quem tem aí um prazo de 5 anos ou mais. Assim. E você tem um ETF, né? China tem 11 ETF, também. China Não sei como é a 11. liquidez, mas tem como você montar essas posições. Tem China 11, tem BDR de empresas chinesas também, tem fundos que investem em Alibaba, China. que inclusive fala muito Alibaba, barato. Olha, é uma história difícil. Acho que assim, são nomes que acho que tem que ter um pouco de tolerância para mais volatilidade. Mas eu acho que quem tem uma cabeça de longo prazo, poxa, eu acho que são empresas muito legais, acho que são teses muito interessantes. E é um mercado que cresce muito, tem muita gente, a população ainda está enriquecendo, sim, que as empresas estrangeiras, Amazon, Google, não conseguem entrar, né? Então não tem essa competição. Então, acho que a tese é muito interessante de longo prazo. E falando em histórias, aqui no Papo a gente gosta que os nossos convidados compartilhem algumas histórias curiosas, inusitadas. Vocês têm alguma história assim bacana envolvendo alguma, talvez vocês, alguma experiência ou positiva ou negativa com o investimento ou dos clientes, sem revelar nomes, é claro, para compartilhar como uma, sei lá, uma experiência bacana para inspirar os investidores. Eu tenho uma experiência interessante que eu acho que vale a pena nesse contexto que a gente está falando de volatilidade. Em 2008, a gente fazia já a gestão do fundo e o primeiro semestre de 2008 foi muito, assim, a Bolsa, o Brasil estava eu até brinco lá na empresa, a Petrobras era a Tesla do mundo. O pessoal não acredita. A Petrobras era a queridinha dos investidores estrangeiros. O Elon Musk da Tesla, a gente tinha o equivalente, era Eike Batista. Eike Batista dizia na Bloomberg Internacional que ele não sabia se ia passar Warren Buffett pela esquerda ou pela direita. O Brasil era o grande xodó aí dos investidores internacionais. E a Petrobras e a Vale principalmente. O petróleo na época, hoje está em 120, né, mas tinha projeção de chegar em $200. Né, o petróleo estava numa ascendência e o minério de ferro também. Só que aí estava muito cara. Né? E o Petrobras, na época, inclusive, foi quando ela descobriu o pré-sal, primeiro semestre de 2008. Ela descobriu o pré-sal e foi também uma notícia que impactou muito a ação da empresa. E a gente, no fundo, a gente tem essa abordagem de não comprar empresas caras, a gente não tinha nem Petrobras, nem Vale. Então a gente foi a maior perda relativa, apesar de estar valorizando, a gente estava perdendo em relação ao Ibovespa cerca de 30%. Então foi um semestre difícil. Os investidores perguntavam por que a gente não comprava o OGX de Eike Batista, que era o grande moda da época. E você vê como as coisas mudam rápido. Em setembro, você começou a ter a crise financeira nos Estados Unidos, foi uma crise também. O pessoal também, eu estou mais velho, o pessoal não lembra dessa crise, pouca gente viveu essa crise, mas foi uma crise tão, assim, eu equiparo a crise que a gente teve agora da pandemia. Houve paralisação total dos mercados, havia muita desconfiança da solidez das instituições financeiras e foi uma crise muito forte. E aí o que aconteceu? Aquela situação de perda de 30% virou ganho, porque como a gente estava fora do mercado, a gente tinha muito caixa e acabou no segundo semestre revertendo assim de forma radical, né? Então isso é uma experiência que eu vivi interessante e que mostra como as coisas mudam, você não pode ficar, o jogo vira muito rápido, então você tem que ter suas convicções e seguir a sua linha independente do mercado, mesmo que aí eu sei que é muito difícil para um gestor seguir, porque tem as pressões dos investidores, que tem essa demanda por resultado de curto prazo, sim, mas a única saída para o gestor no longo prazo é seguir suas convicções. Essa é a minha experiência pessoal.
Sim. Bom, a minha história acho que serve um pouco como lição, assim. Eu trabalhei muito tempo fora do Brasil, atendendo clientes brasileiros com patrimônio lá fora também, né? Então, e aí acho que isso serve como lição de como os estrangeiros olham para o Brasil. Lá fora, da mesma forma que aqui, né, os clientes têm que preencher, enfim, vários formulários para abrir a conta, para saber qual que é a tolerância de risco dele. Aí tem o que a gente chama de suitability, que é para ver qual que é o seu perfil de risco para adequar a sua carteira de acordo com quanto você tolera, né? E o investidor brasileiro, vários colocam, não, sou conservador, né? Não, enfim, não quero me arriscar muito. Mas a gente está falando de clientes que tinham patrimônio offshore, fora do Brasil, para diversificar, né, dos riscos de Brasil. E grande parte desses clientes continuavam a investir em nomes brasileiros. É o viés doméstico. É o viés doméstico. Da familiaridade. Assim, Itaú, enfim, Petrobras, os mesmos nomes que eles investem, o patrimônio deles está no Brasil. E aí, o engraçado era que, né, para o banco, que eu trabalhava para um banco americano, para você investir nesses nomes, você não pode ter perfil conservador. Você tem que ter o perfil agressivo. Por quê? Para eles, a gente é mercado emergente, a gente é arriscado, né? Então, a gente tinha que explicar para o cliente que, olha, eu sei que você quer investir no Itaú, que é uma empresa sólida, que a gente vê como defensivo, mas para um banco americano, isso é de alto risco, porque o Brasil é um mercado emergente de alto risco. Então, acho que serve como lição que a gente tem nossos vieses, por ser brasileiro, enfim. E lá fora, né, eles olham o Brasil com outros olhos, porque acho que, né, querendo ou não, acho que é justo classificar o Brasil como um lugar que tem bastante risco político, bastante risco fiscal. Aliás, outra coisa que é interessante, nosso economista do time, ele fala que o problema fiscal no Brasil é crônico. E de vez em quando a gente tem umas crises agudas, né? Então, de vez em quando ela faz assim e a gente tem o mercado reagindo, mas ela não se resolve, né? Ela só dá uma apagada, mas continua sendo um problema crônico que a gente tem que resolver aí no longo prazo. Então, acho que serve como uma lição que a gente precisa, enfim... Olhar mais para fora, né? Olhar bastante para fora, entender que lá fora tem muita oportunidade, aqui, querendo ou não, a gente tem os nossos vieses e os nossos riscos domésticos. Tá ótimo. Ó, tá chegando ao final aqui do nosso papo, a gente até estourou um pouquinho, mas dá ainda para vocês darem um recadinho final e aí a gente encerra. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu só queria agradecer, Giovana, pela oportunidade. A gente, apesar de estar muito tempo no mercado, a gente está só há pouco tempo tentando se apresentar aí nacionalmente para os investidores, então isso é mais uma oportunidade muito boa para a gente colocar nossos fundos, né, nossa empresa à disposição. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Sim, também agradeço aqui pela oportunidade para falar com vocês. Acho que, poxa, o nosso trabalho aqui é justamente trazer mais informação para o investidor que está, seja começando a investir ou que já acompanha, porque no final do dia investir é informação, né? Você tem informação suficiente para você decidir ou não se você faz alguma mudança na sua carteira, se você segue com o seu plano de voo. Então, isso acaba sendo, acho que, a principal ferramenta dos investidores na hora de fazer as melhores decisões de investimento. Então, esse é o nosso trabalho aqui, é tentar trazer informação, tentar explicar o que está acontecendo para ajudar todo mundo. Então, eu agradeço a oportunidade para trazer a gente aqui. Enfim, espero ter ajudado um pouquinho a audiência. Tá ótimo. Obrigada, Jane. Muito obrigada, Luiz Fernando. Obrigada a você também pela companhia, pela sua audiência e nos vemos no fechamento de abril. Até lá!